Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar de um assunto que às vezes tem muita polêmica, né, quando a gente fala de herança. E depois que veio esse novo governo, essa nova história, e começou. Vai, não vai? O que está acontecendo? Herança para cá, herança para cá. Ai, pode tirar as heranças. Lembra que saiu um boato? Doutora Luiz, já agradeço e recebo a Luiz, que é advogado. Doutor, você lembra que saiu um boato da campanha? Ai, e foi de marketing, vai tirar, por exemplo, vou dar alguma coisa do meu pai, não, eu não posso mais, eu tenho que dar para o governo. Olá, boa tarde. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui contigo. Sim, eu me recordo, mas para ocorrer esse tipo de alteração, ela tem que ser por via legislativa, nesse caso por lei ordinária, mas eu não acredito que haverá alguma situação de alterar legislativamente a herança. O que eu acredito é que possa haver aí algum tipo de taxação no sentido de grandes fortunas, que aí seria um outro tema também para discutirmos por aqui. O pai, na verdade, ele pode fazer o testamento vale ou não necessariamente? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um testamento? O testamento, ele é, falando de uma forma um pouco menos jurídica, ele é um documento que o testador, a pessoa que vai deixar a sua herança, os seus bens, ele faz em vida. Então, em vida, ele já pode determinar quais bens serão designados para uma determinada pessoa, quais bens serão determinados para outra pessoa. Porém, é preciso lembrar que, quanto à herança, né, nós temos a parte da legítima. O que é essa parte da legítima? 50% dos bens de qualquer pessoa, eles obrigatoriamente devem ser, pós-mortem, transmitidos para os herdeiros necessários. Os outros 50% que não estão dentro dessa legítima, aí sim a pessoa, qualquer pessoa pode doar para quem quiser. Inclusive a gente estava falando aqui da doação da herança da escritora Nélida Pinon para as cachorras, enfim, isso deu muito o que falar também. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. E meus avós deixaram uma casa de herança. E aí, como que eu resolvo? Bom, vamos lá. Porque hoje tem gente que mora, filho que mora com a avó, aí começa uma brigaiada. Eu lembro que tem uma amiga, cuida da mãe. Só que a mãe tem um monte de filho. E a casa é da mãe. Mas ela mora com a mãe e cuida da mãe. E aí? Vamos lá. Como eu expliquei, 50% dos bens de qualquer pessoa, após o seu falecimento, ele é legítimo. Esse 50%, obrigatoriamente, ele vai direto para os herdeiros. Ainda que essa pessoa em vida queira elaborar um testamento, 50% vai para todos os herdeiros necessários. No caso do seu exemplo, vai para os filhos. Os outros 50% dos bens que essa mulher tem, aí sim ela pode doar, entre aspas, deixar para quem ela bem entender. Então, por exemplo, nesse caso, ela pode doar diretamente 50% para a filha que cuida dela. E os outros 50%, eles são divididos por todos os herdeiros. Então, ou seja, a filha e os irmãos. No caso, eu quero saber se eu posso recorrer ao seguro de vida que meu pai deixou, por exemplo. Ou a mãe. Quando eu falo pai, pode ser a mãe, né? Uma ótima pergunta. Seguro de vida. O seguro de vida é algo diferente da herança. Por que ele é diferente? No seguro de vida, eu escolho o beneficiário. Ele é particular. Então, eu posso sim ter um seguro de vida e deixar para qualquer terceiro. Tá. E esse terceiro é que receberá esse seguro de vida. Porque ele não contempla o bem dentro da sucessão, que faz parte da herança. Então, o seguro de vida
é uma forma, sim, da pessoa que quer deixar algo para alguém e que não é seu herdeiro necessário, ou que não é seu herdeiro, deixar para um terceiro um valor, por exemplo, porque reconhece que foi um cuidador, que foi uma pessoa importante na vida, enfim, isso pode ser feito. No caso, tem um outro exemplo aqui, ó, comprei uma casa e coloquei no nome do meu filho. E aí? Bom, vamos lá. Essa questão de comprar uma casa e colocar no nome do filho, precisa saber como isso foi feito. Se foi adquirido e se foi doado, esse é um primeiro exemplo. Se você adquiriu uma casa e doou para um dos seus filhos e você tem, suponhamos, 2 filhos. Se esse é seu único bem, você doou mais do que você poderia, porque 50% desse bem é o que eu expliquei para vocês que se transforma na legítima, ou seja, 50% desse bem, ele é de seus herdeiros, dos seus 2 filhos. Os outros 50% você pode doar para quem você quiser. Portanto, se foi por doação a um único filho, 50% desta doação pode ser para esse único filho. Agora, os outros 50% desse bem, quem vai ter direito são, na verdade, os 2 filhos. Então, esse é o primeiro exemplo. Se houve a doação. Agora, um outro exemplo se você adquiriu o imóvel diretamente no nome do seu filho. Aí vai ter que ter um conjunto probatório de que quem adquiriu foi a mãe, no caso, no seu exemplo, e o outro filho comprovar que, na verdade, não foi uma compra e venda, e sim uma doação. E aí é uma doação que nós chamamos de doação inoficiosa. Ou seja, na verdade, não foi uma compra e venda, e sim uma doação, e aí doou extrapolando aqueles 50%, e, portanto, o outro irmão que ficou, entre aspas, de fora, tem direito ao imóvel também. No caso, tem dívidas e empréstimos. Após o falecimento também é herdada? Vamos lá. Como que funciona a questão? Primeiro de tudo, ninguém, entre aspas, herda dívida. É o patrimônio do falecido. No direito a gente usa um termo que chama de cujos, mas é o patrimônio da pessoa que faleceu que responde pelos seus débitos. Então, suponhamos que o João faleceu no dia de ontem, ele tinha um patrimônio X, cujo valor dá um valor X, e 2 filhos como herdeiros. Foi para um inventário. Dentro do inventário, primeiro eu vou quitar os débitos, para então, com o valor que sobra, ou seja, com os bens que sobra, eu poder partilhar entre os herdeiros. Portanto, os herdeiros que recebem os bens do falecido, eles respondem pelas dívidas só com os bens que foi recebido da pessoa falecida. Ou seja, eu não vou responder pela dívida com os meus bens do meu pai. Se o meu pai faleceu, somente os bens que eu recebi dele é que vão responder pelas dívidas. Os bens que eu conquistei com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio esforço, com o da minha família, minha esposa, etc., eles estão totalmente protegidos e fora. Então, ninguém herda dívidas. São os bens do falecido que respondem por essa dívida. Se durante o inventário não for feito o pagamento desses débitos e dividido os bens, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei, meu pai faleceu, eu e meu irmão somos os únicos herdeiros. Eu e meu irmão vamos responder pelos débitos apenas pelos bens que nós recebemos do meu pai. Então, se eu recebi uma casa, sim, aquela casa que eu recebi de herança do meu pai pode responder sim, irá responder, na verdade, pelo débito que meu pai tinha. Agora, a outra casa que eu tenho, que é minha de morada, que eu comprei, não vai responder.
Ô, Aloysio, mas no caso, né, quando a gente está falando, às vezes a gente fala de avó, pode ser quando morrem os dois, ou do pai e do mãe os dois, mas quando fica um, por exemplo, aí, por exemplo, tem o pai e a mãe falece com o pai, é o pai que coordena tudo? A Não. parte da mãe ou também não? Vamos lá. Quando a gente fala de herdeiro. Quando nós falamos, nós temos que fazer uma distinção aqui de meação e herança, né? Meação, a gente está falando, tanto a meação como a herança vai depender do regime de bens do casal. Então, suponhamos um pai casado com uma mãe, e aqui eu vou dar exemplo do regime de comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado no Brasil. Então, quando eu tenho um casal casado no regime de comunhão parcial de bens, com o falecimento da mãe, por exemplo, o pai, ele é meeiro da mãe. Então, ou seja, metade dos bens adquiridos na constância do casamento pertence ao pai. A outra metade é que se trata de herança, é que se trata de sucessão. E a essa outra metade que se irá para os herdeiros necessários ou os herdeiros testamentários. No caso, porque tem gente que fala assim, é 50 do pai e 50 da mãe. Tudo depende do regime de comunhão do casamento. Do casamento. Porque, por exemplo, separação total de bens. Mesmo os bens adquiridos pelo cônjuge, ou pela esposa, pelo pai ou pela mãe, esses bens não se comunicam, ou seja, um não tem direito aos bens dos outros. Se for um regime, esse no regime de separação total de bens, se for no regime de comunhão total de bens, todos os bens que o marido e a esposa adquiriram em vida, eles serão 50% de um, 50% dos bens do outro. Então, por exemplo, eu com a minha esposa casei em regime de comunhão total de bens. Todos os bens que eu adquiri mesmo antes do casamento, 50% pertence a ela. Todos os bens que ela adquiriu antes do casamento, 50% daqueles bens pertencerão a mim também. Agora, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento é que pertencerão à meação. Ou seja, 50% dos bens que o casal adquiriu durante a constância do casamento, se adquiriu, quem adquiriu for a esposa, 50% é do marido, se quem adquiriu foi o marido, 50% é da esposa. Ô Luiz, e quando eles compram meio a meio? Quando eu tenho aquisição de uma casa, meio a meio? Tipo, eu compro o carro junto, a casa junto. Teve uma amiga assim, compramos junto. E aí, vamos supor, um faleceu. Ela faleceu. E aí? O carro fica para quem? Vamos lá. Se ele fala, suponhamos que, vou chamar sempre de marido e mulher para ficar mais fácil o exemplo, tá? Marido e mulher, eles adquiriram em conjunto uma casa. Aí, nós vamos depender de novo do regime de casamento. 50% está no nome da esposa, 50% está no nome do marido. Com o falecimento do marido, a depender do regime de casamento, esse 50% dele, 50% vai pertencer por meação à esposa, no regime de comunhão parcial de bens, e os outros 50% para os herdeiros. Então, 50% dela se mantém. E aí, os 50% do marido, eu tenho que pensar quantos desses 50% vai para a meação. 50% de 50% vai para a meação, vai para a esposa. Então, a esposa ficaria, na verdade, com 75% do imóvel. E 25% iria para os herdeiros. Então é dela. É dela, sim. É dela. É dela, mas ficou com ele. Via de regra... É que eu falo assim, quando a gente fala pagar junto, vamos supor,
o marido e a mulher trabalham ambos. Aí você vai lá, como você tem um relacionamento, casamento, amor, você dá metade, eu dou metade. Então, assim, não fica... A hora que separa que o bicho pega, né? Que aí começa, então... Se isso está no contrato de compra e venda, de aquisição, na matrícula do imóvel, por exemplo, 50% adquirido pela esposa, 50% adquirido pelo marido. Se nós estamos falando de separação, divórcio, aí nós já não estamos falando de herança. Aí já é um outro assunto. Na separação, ora, 50% é dela, 50% é dele. Tanto a esposa quanto o marido vão ter direito àquele bem. Aí cabem a eles, via de regra, não é assim que acontece, mas se é um divórcio consensual, eles normalmente, o que costumam fazer? Vender a casa e com o produto da venda, ou seja, com o valor amealhado da venda, 50% fica com a esposa, 50% com o marido. E se é uma separação judicial, né, não mais consensual, costuma-se acontecer da mesma forma, né? O juiz, via de regra, vai determinar a venda desse imóvel e com o produto da venda, 50% ficará com a esposa e 50% com o marido. Isso vai depender do regime de comunhão, de casamento também, do regime de casamento que foi escolhido e também se é consensual ou judicial esse divórcio. No caso, quando você fala, né? Eu estava aqui pensando, sem ser... Quando a gente está dando exemplo de marido e mulher, tem gente que namora e também faz essas compras. Aí acaba indo pela mesma regra. E quando nem tem contrato? Vamos lá. No caso de uniões estáveis, né? Isso. Também com pessoas do mesmo sexo, quando estão em união estável, ou também convivem juntos. Mas diretamente da sua pergunta, né? O exemplo de marido e mulher foi para ficar mais fácil didaticamente. Mas ele também se aplica com algumas modificações para a união estável, porque vai depender do regime de bens também que eu escolhi. Se eu não escolhi nenhum regime de comunhão parcial de bens. E quando eu tenho um casal de namorados que juntos adquirem um veículo, por exemplo. Estão ali começando a vida deles, né? Eles já sabem que um pouco mais à frente têm a intenção de casar. Se eles adquirem um carro, o que eu tenho para dizer é sempre tenha um documento que conste que esse veículo foi comprado pela pessoa A junto com a pessoa B, que um ajudou com 50%, que outro ajudou com 50%, para saber que seja o imóvel, seja um veículo, né? Seja um bem imóvel ou bem imóvel, para se ter certeza do quanto pertence a uma pessoa, do quanto pertence a outra pessoa. Porque se comprou o veículo ou um imóvel, e ele está registrado, né? Esse bem imóvel registrado apenas no nome de um, e essa uma pessoa que não quiser assumir que 50% desse bem pertence ao seu namorado ou namorada, aí terá um problema, aí vai ter que ser judicialmente para comprovar que a pessoa, né, o namorado ou namorada, possui direito a 50% desse bem. Luiz, a gente está falando de casal, mas tem muita gente também que falece e não tem filhos. Aí acaba deixando para sobrinho, né? Primo, igual você falou, o cachorro, ou às vezes não deixa para nenhum parente, deixa para algum amigo. Vamos lá. Vamos supor, não tem filho, e aí tem sobrinho. É obrigado a dar para o sobrinho ou não necessariamente? Não. Vamos lá, uma excelente pergunta. Nós temos no direito a figura dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São, primeiro, a figura dos descendentes. E aí, vou dar o exemplo, vou me utilizar nesse exemplo. Eu, Aloísio, tenho um filho, tenho neto e tenho bisnetos. Então, até a minha terceira geração, são herdeiros necessários. Então, quando alguém falece, primeira coisa que eu preciso ver, descendentes, ele possui
filho, neto ou bisneto? Se sim, são eles que são os herdeiros. Se não, eu olho para cima, para os ascendentes. E aí eu vejo se eu tenho pai ou mãe, vô ou avó, bisavô ou bisavó. Vejam vocês que eu estou sempre falando de, entre aspas, 3 níveis. Esses são os herdeiros necessários. Irmão e sobrinho não são herdeiros necessários. Não significa que eu não possa deixar para eles. Aí, ou eu dou em vida, ou eu elaboro um testamento. Melhor fazer tudo em vida, porque depois vira uma confusão. O melhor de tudo é fazer um bom planejamento patrimonial e sucessório. Toda pessoa precisa disso. E também, aproveitando a sua grande audiência, a gente tem visto, né, muitas pessoas falarem muito sobre holding. Eu jogo todos os bens numa holding e aí eu resolvo todos os problemas do meu mundo. E não é bem assim. O planejamento patrimonial e sucessório, ele precisa ser feito por no caso, um advogado que é muito experiente em fazer planejamento patrimonial e sucessório, porque existem várias ferramentas que podem ser utilizadas. E a holding é uma delas. Apesar de ser mais utilizadas, eu já peguei holding que não era a melhor ferramenta. Então, você tem a ferramenta da holding, você tem a ferramenta do testamento, você tem a ferramenta de seguros. Então, há inúmeros instrumentos que, a depender de cada caso, funciona melhor um instrumento, ou outros, ou ambos. Costumo dizer, eu sou professor também, costumo dizer em sala de aula, quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, olha, a mesma roupa que serve em mim pode não servir para você. Então tem que ser caso a caso, que a gente escuta, mas meu amigo fez. Ok, qual era a situação, qual era o patrimônio e as condições do seu amigo? Então, cada caso tem que ser tratado de forma específica. Então, o planejamento patrimonial e sucessório ele tem que ser realizado sempre, obviamente, em vida e já prevendo para quem que você vai deixar os seus bens, respeitando a legítima e mantendo os seus poderes de gestão sobre o seu patrimônio, porque afinal de contas você continua vivo. E quem quer gerir o seu patrimônio é você. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Isso é muito feito no caso de usufruto. Eu dou em vida o imóvel para os meus filhos, por exemplo, e resguardo o usufruto para mim. Ou seja, eles são os titulares do bem, os proprietários, mas sou eu que vou utilizar e dar o destino àquele bem imóvel. Da mesma forma, a gente pode pensar com cotas de sociedades, né, de empresas, enfim. É um universo muito amplo que aqui, se nós adentrarmos também, dá umas 3, 4 entrevistas. Oh, meu Deus. É isso, então. Aloysio, muito obrigada, viu, mais uma vez, por sua visita aqui. Se você tiver alguma colocação que a gente não fez e queira colocar. O caso que a gente estava conversando da escritora Nélida Pinon, que foi a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Todo mundo compreendeu, e saiu isso em vários jornais, né? Que a Nélida Pinon teria deixado a sua herança para as suas cachorras. Ela tinha 2 cachorras, né? A Suzy, uma pincher de 13 anos, e a outra cachorra, me foge o nome agora, que é um chihuahua de 3 anos. E aí saíram várias reportagens, né? Escritora Nélida Pinon falece agora em dezembro de 2022 e deixou os bens imóveis que ela tem no Rio de Janeiro para as suas cachorras. Primeiro ponto todos os pets, eles não são sujeitos de direitos. Eles são no direito ser cientes, mas não são sujeitos de direito. Então, é impossível deixar herança para os animais. Ninguém teve acesso ao testamento da Nélida, né, da escritora Nélida, porque via de regra ele é sigiloso. Mas o que se tem de notícia é que ela não tinha herdeiros e, portanto,
ela reconheceu a pessoa que cuidou e esteve ao lado dela nos últimos 25 anos de vida dela, que foi uma cuidadora, a Carla. E ela deixou os bens para a Carla, só que aí ela fez uma ressalva. Todos os meus bens serão transmitidos para a Carla. Porém, enquanto os meus 2 cachorrinhos estiverem vivos, são eles que vão morar nos meus imóveis do Rio de Janeiro. Então, o que ela fez foi garantir moradia para os cachorrinhos. Mas quem que não quer morar com esses cachorros aí? E assim, são eu imóveis, quero morar lá no são Rio. São imóveis de luxo, né? Enfim, reza a lenda que os cachorros dela comiam comidas caríssimas. Ela cuidava do cachorro, como a gente costuma cuidar, né? Nós que gostamos de cachorro, eu vejo os cachorrinhos aqui de vocês também, a gente cuida como se fosse da família, né? Não, mas ele não come comida de chique, não. Aqui a gente come arroz e feijão, ele come ração. Mas uma coisa que eu queria deixar claro é assim, houve um erro nas matérias e não é possível deixar herança para os nossos pets. Tá? É só isso que eu queria deixar muito claro, que foi até uma conversa que surgiu aqui entre nós nos bastidores. Luiz, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigada mais uma vez. E o senhorito começou o ano me devendo, falou que ia escrever para o jornal agora e ó... Vamos, essa dívida já pode ser paga agora mesmo. Vamos cumprir. Vou te aguardar. Vamos cumprir com essa promessa. Até a próxima, você é muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Gente, continue você no nosso Facebook, você compartilha. E você que nos assiste aí na STZ, o nosso programa toda quinta-feira, vem pra TV aqui com a gente. A gente volta já.